Graças e paz, irmãos e irmãs. Alegria estarmos aqui juntos para bendizer o nome do Senhor. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler o versículo de número 7. Obrigado. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Obrigado, Senhor, por tudo que nos disseste. Ó Pai, estende mais uma vez a Tua misericórdia a nós e fala-nos a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, hoje é um dia especial para a cidade em que vivemos. Uma cidade que acolhe gente de todos os cantos. Alguns dos que estão aqui vieram de muito longe, outros, como eu, nasceram e cresceram aqui. Essa é uma cidade importante no contexto brasileiro e mundial. E eu quero falar um pouquinho sobre a nossa relação com a cidade, nós cristãos, nós filhos de Deus. O contexto de Jeremias é o contexto do desterro, do exílio. O Senhor estava, de fato, disciplinando o povo de Judá. O povo de Judá havia se esquecido dos pactos que celebrara com o Senhor, havia se esquecido de suas leis, e então o Senhor os estava entregando ao desterro, ao exílio, e a cidade que os levaria a essa situação de angústia era a Babilônia. Então eles estavam sendo desterrados para a Babilônia. E havia, portanto, no coração do povo de Judá, toda uma inclinação para odiar Babilônia, para desprezá-la e para querer a sua ruína. Então o profeta Jeremias diz essa palavra que nós acabamos de ler, deixando claro que eles iriam mesmo para a Babilônia, o Senhor os estava enviando, e que o melhor que eles poderiam fazer era orar pela prosperidade, pela paz daquela cidade, porque a vida deles doravante estaria ligada à sorte daquela cidade. Se ela fosse uma cidade próspera, eles também o seriam. Se ela fosse uma cidade cheia de problemas e miserável, esta miséria e esse problema todo os alcançaria também. Portanto, uma palavra que num primeiro momento parece de estímulo, mas na verdade para os de Judá, no contexto em que essa palavra aparece, contexto de juízo, contexto de exílio, é quase que um castigo duplo, não é? Você vai para uma cidade, vai ser desterrado para lá, mas ao invés de desejar a cidade inimiga, a cidade opressora, o mal, você tem de buscar o seu bem, porque o bem dela será o seu. É uma situação, ou foi uma situação terrível a que o povo de Judá passou na Babilônia, mas o Senhor os advertiu. Não é porque vocês estão no exílio que vocês devam simplesmente descuidar do seu trato para com a cidade, porque da sorte da cidade depende e dependerá a sorte de vocês. Se isso era verdade em relação a uma cidade com a qual o povo de Judá não tinha nenhum relacionamento, a não ser o relacionamento de estar sendo derrotado por essa cidade e oprimido por ela, imagina quão verdadeiro é isso para nós que estamos numa cidade que nós mesmos estamos construindo, que nós mesmos estamos
trabalhando, vivendo, desenvolvendo e tornando a realidade. Se clamar pela prosperidade da cidade, naquele caso, uma cidade opressora, já era um fator primordial de desenvolvimento do povo, imagine para nós que vivemos a cidade, que amamos a cidade, que a temos como nossa cidade. Uma palavra como essa nos compromete com a cidade em que vivemos. Porque essa é uma palavra que comprometia o povo de Judá com a cidade do desterro. E já era, portanto, uma palavra com um peso de compromisso muito grande. Imagine quando você a lê no contexto da cidade que somos nós, da cidade que nos acolheu ou que nos viu nascer, da cidade onde vivemos, da cidade que de fato é o resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação, dos nossos talentos, dos nossos esforços. Portanto, qualquer cidadão tem um compromisso com a sua cidade por essa razão óbvia. A sorte da cidade influi, muitas vezes determina a sorte do cidadão. Agora, se esse cidadão é filho de Deus, o compromisso dele ainda é maior, porque ele detém em suas mãos uma outra arma para além do seu esforço, uma outra arma para além da sua cooperação, uma outra arma para além do seu trabalho, uma outra arma para além do seu talento, que é a comunhão com Deus, que é a intercessão, que é a oração. Portanto, há um desafio de compromisso com a cidade, e é um compromisso de oração, um compromisso de intercessão, um compromisso de clamor, um compromisso de buscar o Senhor em favor da cidade, pelo bem da cidade, para a prosperidade da cidade. Como você sabe, a cidade, ela é estigmatizada, ela surge na Bíblia com um certo estigma. Porque a primeira notícia que se tem de uma cidade foi a que Caim fundou. E Caim fundou a cidade justamente para livrar-se da dependência de Deus, ou para pelo menos não precisar confiar única e exclusivamente na promessa de Deus. E isso faz com que a cidade de Nod, a cidade de Enoque, que Caim fundou na terra de Nod, nascesse com um estigma, a rebeldia, o estigma da infidelidade. Então a cidade na Bíblia nasce com um estigma. E muitas vezes, de muitas maneiras, a cidade é vista de forma complicada, digamos, nas Escrituras, porque ela aparece na maioria das vezes como algo que se contrapõe a Deus. É bem verdade que nós temos a Nova Jerusalém, assim que o Agostinho chamou de a cidade de Deus. De fato, poderíamos dizer que a cidade de Nova Jerusalém é uma cidade para Deus. De fato, não há cidade de Deus. Há cidade para Deus ou contra Deus. Porque a cidade são os homens. A cidade não é Deus, a cidade são os homens. A cidade é o resultado do encontro dos seres humanos, é o resultado da sua engenharia, é o resultado da sua necessidade de proteção, de domínio, de construir um mundo à sua imagem e semelhança. A cidade é antinatural. Ela funciona a partir de ângulos retos, ela funciona a partir da manipulação do homem para com a criação, ela funciona a partir da inventividade e da engenhosidade humana, e ela de fato é um grande fator individualista na maioria das vezes. Ela nasce na Bíblia, portanto, como uma cidade
A cidade nasce na Bíblia, portanto, como um fator que, por princípio, contraria a Deus. Mas a figura da Nova Jerusalém aponta para uma possibilidade, a possibilidade de uma conversão da cidade. A conversão da cidade significa que a cidade deixa de ser ante Deus e passa a ser para Deus. Porque a conversão da cidade não é nada mais, nada menos que o resultado da conversão dos homens. E a cidade de Nova Jerusalém é a cidade dos homens, das mulheres, dos seres humanos convertidos. Dos seres humanos que romperam com a rebelião, que romperam com o rebelde e voltaram-se para o Todo-Poderoso. Você sabe que a Bíblia conta uma história de rebelião e, paralelamente, uma história de amor. De um lado, a Bíblia diz que Deus criou um ser extremamente poderoso como um dos líderes do seu exército, e como ele haviam só outros dois seres tão poderosos quanto, e ele se rebelou, arrastou um terço das milícias celestiais consigo e arrastou consigo também a raça humana. E a Bíblia o aponta como dominador deste mundo tenebroso, e a Bíblia o aponta como aquele que está, na maioria das vezes, por detrás do espírito que reina na cidade. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia conta uma história de amor, a história de um Deus que amou tanto a sua criatura, amou tanto os seres humanos, que providenciou o resgate do mesmo, às custas da sua própria vida, às custas da sua própria integridade física, porque ele tem de abandonar a sua glória, assumir a forma de servo e passar por todas as agruras de uma humanidade caída, sem pecado, evidentemente, e passar pela angústia maior, que é a morte. E faz isso para resgatar o ser humano que Deus amou e que foi seduzido pelo rebelde e que nessa sedução se rebela contra Deus. Este ser humano, sob rebelião, sob esse estigma da rebelião, criou um sem número de situações que na verdade o isolavam ainda mais de Deus. E a cidade foi criada nesse esboço. A cidade foi criada nesse ambiente e a partir desse ambiente. Portanto, a cidade nas Escrituras aparece sempre, na maioria das vezes pelo menos, aparece estigmatizada, com a grande exceção que é a cidade de Nova Jerusalém. Você poderia dizer, bom, a cidade de Jerusalém também. Não, a cidade de Jerusalém às vezes, porque muitas vezes a cidade de Jerusalém está indo para o desterro. Esse mesmo desterro do qual Jeremias fala é o desterro de Jerusalém, capital de Judá. Então a cidade tem essa marca, mas também tem uma possibilidade, a possibilidade da conversão. E é aqui que o nosso compromisso com a cidade se intensifica. Nós temos de ser os intercessores pela cidade, nós temos de ser aqueles que ajudam a cidade a deixar de ser a cidade contra Deus para ser a cidade para Deus. Nós temos de ser um fator de conversão da cidade. Esse é o nosso grande desafio como cidadãos. Nosso grande desafio como cidadãos é o de sermos agentes de transformação, agentes de conversão na cidade. E para isso nós contamos com algumas possibilidades. A primeira delas é a oração. Sem dúvida alguma, a oração. Nós temos de aprender a orar pela cidade. Para nós é muito fácil reclamar da cidade, mas é muito difícil orar pela cidade. Aliás, eu conheço poucas comunidades que se reúnem para orar pela cidade. Pouquíssimas. Na verdade, eu já vi muitas tentativas, inclusive, padecerem de frustração. As pessoas começam a orar pela cidade e de repente
param, esquecem e deixam isso para lá. Mas a oração pela cidade é absolutamente necessária, é a primeira e a mais poderosa das armas que nós temos. A intercessão pela cidade é um fator preponderante para que a cidade deixe de ser contra Deus e passe a ser uma cidade para Deus. Há um tempo atrás eu estava almoçando com o ex-governador do Rio de Janeiro. Estava em sua casa, era um momento, uma época difícil para a cidade do Rio de Janeiro, uma violência intensa, crescente, estúpida, e nós estávamos conversando sobre isso, e eu disse: governador, o senhor está diante do que a Bíblia chama de um mistério da iniquidade. O senhor precisa convocar os pastores do Rio de Janeiro a colocarem a igreja de joelhos por essa cidade, para que essa cidade deixe de ser uma cidade contra Deus e se torne uma cidade para Deus. É um fator absolutamente preponderante na transformação da cidade que os filhos de Deus estejam orando por ela. Porque quando a Bíblia diz que nós estamos lutando contra principados e potestades, que são seres malignos, dominadores deste mundo tenebroso, ela está falando de que esses seres estão por detrás de um sistema e alimentando um sistema. Então nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Há agentes malignos por detrás do sistema e alimentando o sistema. Então a intercessão é essencial para deter o avanço da maldade, para chamar os homens à consciência. É preciso interceder para que o Espírito de Deus convença os homens, convença a cidade do pecado, da justiça e do juízo. Se a igreja não se tornar uma igreja intercessora pela cidade, ela vai assistir a cidade ruir diante dos seus olhos, sob o impacto desses agentes que estão por detrás do sistema, alimentando um sistema maligno, cujo objetivo é fazer com que a cidade tenha o espírito da cidade de Caim, uma cidade contra Deus. Portanto, o primeiro chamado da igreja em relação à cidade de São Paulo é um chamado de intercessão. Fica aqui um grande desafio para nós, como comunidade de Deus nessa cidade, de nos tornarmos os intercessores pela cidade, o de nos tornarmos de fato sacerdotes na cidade e pela cidade, cujo principal papel é o da intercessão, entendendo que estamos numa luta que é, antes de tudo, uma luta espiritual. Nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Há um sem número de provas claras de que de quando em quando parece que uma onda de maldade varre a cidade. E de repente, as coisas mais hediondas, os crimes mais aterrorizantes começam a acontecer sem nenhuma explicação aparente, sem nenhum motivo maior, a não ser de que de repente uma onda de maldade está passando pela cidade. Como é que se enfrenta isso? Isso se enfrenta com oração. Isso não se enfrenta nem com medo, nem com pavor, nem com reclamação, nem com murmuração. Isso se enfrenta como sacerdote. E sacerdote enfrenta suas batalhas de joelhos. E essa é a grande chamada para nós, numa cidade pujante e tão significativa para o nosso país. No show que o Caetano fez no cruzamento da São João com a Ipiranga, ele disse: o segredo
da vitória do Brasil, o segredo da solução no Brasil é um só: São Paulo feliz. Se São Paulo for uma cidade feliz, o Brasil encontra um caminho. É uma cidade chave, é uma cidade crucial, é uma cidade motora do país. Quem ganhar São Paulo, ganhou o Brasil. E nós estamos aqui para ganhar São Paulo. E nós vamos começar isso orando. Porque nós estamos numa batalha que tem de ser travada de joelhos. Essa é a nossa primeira arma. A segunda arma que nós temos é o nosso testemunho e a nossa forma de viver. O Senhor disse a Abraão o seguinte: se houver, atendendo a sua oração, se houver 10 justos em Sodoma, eu poupo a cidade. Porque foi esse o pedido de Abraão. Abraão disse: Senhor, e se porventura viverem na cidade 10 justos, o Senhor poupa a cidade por amor desses 10 justos? E Deus disse: se encontrar 10 justos na cidade, eu poupo a cidade. Agora, como nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que o fato de Deus encontrar 10 justos na cidade não mudaria a sua justiça. Ou seja, encontrar 10 justos na cidade não significaria que Deus olharia para aquelas cidades perversas e diria: tudo bem, porque tem 10 justos aí, eu vou esquecer que vocês pecaram, eu vou esquecer da injustiça que vocês praticam, eu vou esquecer da perversidade, eu vou esquecer da violência, eu vou fazer de conta que vocês não têm moralidade alguma, eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Claro que não. Claro que não é essa a proposta que o Senhor está fazendo a Abraão, ou aceitando de Abraão. Porque o caráter de Deus é imutável. Então, o que é que está por detrás da anuência de Deus a Abraão? Ora, está por detrás o fato de que Deus está dizendo que se houver 10 justos, dá para retomar a cidade. Se houver este número de justos, é possível reinventar a cidade, salvar a cidade, restaurar a cidade, curar a cidade. Portanto, essa é a nossa segunda arma. Nós temos de ser os justos da cidade. Nós temos de ser os justos na cidade. O que isso significa? Isso significa que nós não vamos negociar como todo mundo negocia na cidade. Isso significa que nós não vamos trabalhar baseado no equívoco, no erro, na injustiça. Nós somos os justos da cidade. Nós vamos praticar a justiça. Nós vamos andar em justiça. Nós não vamos ser aliados de toda uma sorte de corrupção, de imoralidade, de absurdos, de opressão, de desrespeito para com o ser humano, desrespeito para com o trabalhador, desrespeito para com o despossuído, desrespeito para com a mulher, para com a criança, para com o idoso. Nós não vamos participar disso, muito pelo contrário. Nós vamos andar na contramão disso. Vamos andar na contramão disso. Nós vamos nos tornar padrões de lisura, de justiça, de equidade, de honestidade.
para sermos os justos da cidade, para que através de nós, Deus possa reinventar a cidade. E a cidade se torna então uma cidade para Deus. Se nós não formos assim, não há como reinventar a cidade. Não há como mudar a cidade de direção. Não dá para convertê-la de cidade ante Deus para cidade para Deus. Então, qual é o desafio que se põe a nós? É o desafio de sermos os justos da cidade. Os justos na cidade. Para isso, não basta apenas termos boa vontade, mas nós precisamos aprender a criar comunidade entre nós. E nós não temos feito isso. Os nossos empresários não negociam entre si, não buscam negociar entre si, os nossos engenheiros não se encontram, os nossos advogados não se encontram, os nossos professores não se encontram, os nossos médicos não se encontram, os nossos pedreiros não se encontram, os nossos taxistas não se encontram. Nós não pensamos como cidadãos, nós não pensamos comunitariamente na cidade como agentes de transformação da cidade. Isso, lamentavelmente, é a grande verdade. Se os nossos professores se encontrassem, provavelmente poderíamos propor um novo sistema educacional. Se os nossos advogados se encontrassem, provavelmente poderíamos propor uma nova forma de administrar juridicamente a cidade. Se os nossos engenheiros se encontrassem, provavelmente poderíamos propor um novo plano para a cidade, um novo plano diretor para a cidade. Se os nossos empresários se encontrassem, provavelmente poderíamos criar um novo paradigma na cidade. Mas falta-nos, a nós cristãos, esta consciência comunitária. Nós cristãos temos reduzido a comunidade ao encontro dominical, e as igrejas como a nossa, que tem uma vida comunitária mais intensa por causa dos grupos pequenos, ainda tem mais esse elemento, graças a Deus. Então nós temos dois momentos comunitários: a grande celebração e o grupo pequeno. Mas raras são as comunidades, e eu de fato não sei se existe alguma, que os cristãos estão desenvolvendo esse senso comunitário para além destes encontros devocionais, e se vendo como agentes na cidade de transformação. A grande prova disso é vermos, por exemplo, como muitas das nossas ONGs, fundadas e administradas por cristãos, para o bem da cidade, para salvar as crianças, salvar as mulheres, salvar os idosos, salvar os despossuídos, os viciados, os desesperados, caminham absolutamente sós, sem que a igreja se preocupe, sem que a igreja se envolva, sem que a igreja se responsabilize. Então sobra para uns poucos serem agentes de transformação na cidade. E aí nós estamos jogando fora a nossa segunda e poderosa arma de transformação na cidade. E isso é porque nós caímos na armadilha dos espíritos malignos. E a armadilha dos espíritos malignos não é fazer você desprezar Deus, mas é fazer você querer Deus só para você. Que é a frase que todos nós conhecemos: cada um por si e Deus por todos. Esse é o grande trunfo maligno. A gente pensa que o trunfo maligno é fazer a gente odiar Deus. Ele sabe que isso não é tão simples. Então qual é o grande trunfo? É fazer-nos querer Deus só para mim, individualmente, individualisticamente. E aí perdemos o senso de comunidade, o senso de igreja, o senso de agentes transformadores na cidade. E isso faz o quê?
Isso faz com que, na hora em que eu saio, na hora que eu me encontro para adorar é uma coisa, mas na hora que eu saio para sobreviver, eu vou sobreviver e acabou. Isso é muito complicado. E aí a cidade toda padece. Então, como o nosso chamado é o chamado de sermos agentes de transformação na cidade, num dia como hoje, quando nós contemplamos a cidade que amamos, a cidade que temos construído, a cidade que nos acolhe, a cidade que é, ao fim, o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa lida diária, fica para nós o segundo desafio: sermos os justos da cidade. E para sermos os justos da cidade, não basta termos a consciência de que cada um de nós deve andar em justiça, mas é preciso ter a consciência que precisamos criar comunidade. Comunidade que dentro da cidade seja fator de transformação da cidade, porque senão é você sozinho contra o sistema. E é muito provável que você sucumba. É muito provável que chegue uma hora que você diga: não dá mais. Não dá mais. Então esse é um grande desafio, o desafio de estender o nosso cristianismo à cidade, de estender a nossa comunidade à cidade. Então essa é a terceira arma que nós temos, a segunda arma que nós temos. A terceira arma que nós temos é do envolvimento ativo. O de realmente arregaçarmos as mangas e fazermos alguma coisa. Que as nossas ONGs fazem muito bem, os nossos irmãos que estão engajados fazem muito bem. Aqui mesmo na IBAB nós temos o Serve e temos outros irmãos envolvidos com outras organizações não governamentais de ajuda ao necessitado. Nós temos de chamar isso para nós como comunidade. Chamar para nós como comunidade a vocação por ser agente de transformação da cidade, agente de socorro na cidade. Que nós vamos nos envolver com os pobres, nós vamos nos envolver com as crianças, nós vamos nos envolver com os despossuídos, com os marginalizados, vamos nos envolver com os drogados, vamos nos envolver com os que estão em angústia pessoal, vamos nos envolver com os que estão na classe D e E, mas também vamos nos envolver com os que estão na classe A, B, C. Vamos nos envolver com todo mundo, vamos achar um jeito de servi-los, vamos achar um jeito de fazê-los perceber o amor de Cristo, vamos achar um jeito de fazê-los perceber que há alguém que se importa, vamos achar um jeito de fazê-los perceber que há alguém que realmente está prestando atenção e que é a resposta de Deus para os clamores surdos que eles têm emitido do mais profundo da sua alma, quando estão na solidão, ou quando estão na miséria, ou quando estão na apatia, quando estão na depressão, quando estão passando fome, quando estão no desespero, quando percebem que perderam a família, perderam os filhos. Então, engajar-se com a cidade é um grande desafio. Nós moramos numa cidade importante, uma cidade que eu particularmente gosto muito. Há quem não goste de viver em São Paulo, eu sou um dos tais que gosto. Eu gosto de São Paulo, eu gosto de viver em São Paulo, eu gosto do teatro, eu gosto do cinema, eu gosto das ruas, eu gosto do jeito da cidade, eu gosto de andar pela cidade, eu gosto da cidade. Eu nasci aqui, cresci aqui, eu amo essa cidade, eu me sinto gente aqui nessa cidade. Eu gosto das facilidades, eu gosto da pujança, eu gosto da modernidade, mas ao mesmo tempo eu sei da angústia, eu sei da pobreza, eu sei da luta espiritual. E aí nós, como agentes de Deus no mundo, estamos na cidade. Nosso primeiro desafio: orar pela prosperidade da cidade. E prosperidade
não é mera riqueza econômica, é a riqueza moral, existencial, espiritual. É a cidade se converter de cidade ante Deus para cidade para Deus. E nós podemos ser um fator decisivo se aprendermos a agir como intercessores. E temos de aprender a fazer isso em comunidade. Até porque a cidade é a nossa casa. Como o próprio texto diz, da prosperidade da cidade dependerá a vossa. Segunda arma, temos de ser os justos da cidade. E eu sei que individualmente muitos de nós já tentaram e sucumbiram. Por isso, e isso acontece porque a gente não aprendeu a ser isso em comunidade. Nós não conseguimos extrapolar a nossa fé cristã para os negócios. Não conseguimos extrapolar a nossa fé cristã para a nossa possibilidade profissional. Não conseguimos extrapolar a nossa fé cristã para a nossa capacidade empresarial. É lamentável, extremamente lamentável. Precisamos aprender a ser geradores de uma nova cidade a partir da nossa profissão, a partir da nossa comunhão. Se comungamos a mesma fé, comunguemos a mesma forma de trabalhar, nos ajudemos mutuamente, criemos riqueza na cidade, riqueza moral, riqueza econômica, riqueza espiritual, para sermos não apenas um contraponto à cidade, mas um farol para a cidade. Uma cidade edificada sobre o monte, disse o Senhor Jesus, não pode ser escondida. Temos de aprender a ser farol na cidade. E a nossa terceira possibilidade é de nos engajarmos, de transformarmos os problemas da cidade em problemas com os quais vamos nos envolver, em problemas que vamos enfrentar, para que a cada aniversário que nós celebremos dessa cidade, nós possamos celebrar uma cidade melhor. Para que um dia, quando os historiadores contarem a história da nossa cidade, da cidade de São Paulo que tanto amemos, eles possam dizer: os cristãos fizeram toda a diferença na história daquela cidade. Eles converteram aquela cidade. Eles reinventaram aquela cidade. E aquela cidade se tornou um farol para o mundo. Que Deus nos abençoe. Andando pela cidade, vamos nos colocar em pé e vamos orar pela cidade. Vamos entrar na presença do Senhor juntos e vamos pedir ao Senhor, agradecer a Deus pela cidade em que vivemos e pedir ao Senhor que a transforme numa cidade para Ele. Amém? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos muito por esse dia, te agradecemos por nossa cidade, que hoje celebra 450 anos. Nós te agradecemos por sua pujança, nós agradecemos por sua importância, nós agradecemos por ser a terra onde estamos, que nos acolhe, onde nossos filhos estão sendo criados, onde estamos construindo a nossa história. Nós te agradecemos por ela, mas queremos pedir mais, queremos pedir pela conversão dela, que ela se torne uma cidade para ti. E Senhor, nos colocamos diante de ti rogando que nós sejamos esse fator de conversão da cidade, que nós sejamos esse fator de mobilização da cidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender que somos igreja na cidade e pela cidade, porque a cidade é o nosso primeiro campo missionário.
E a cidade é nosso campo missionário todo dia. Ensina-nos a orar como sacerdotes. Ensina-nos a viver como comunidade. Somos tantos talentos, tantas possibilidades, tantas empresas, tantos negócios, tanto conhecimento, tanto saber. Ajuda-nos a não continuarmos mais tão isolados uns dos outros, mas que comecemos a levar para o nosso dia a dia o que acontece no nosso fim de semana. Que sejamos uma comunidade congregada o tempo todo, adorando o Senhor de todas as formas e em todos os momentos, gerando um impacto na cidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que se envolvem. Ajuda-nos a sermos a resposta aos gritos que chegam ao teu ouvido. Gritos que vêm de todas as classes sociais, que vêm de homens e mulheres, de crianças e de idosos. Vêm de todos, o tempo todo. Ajuda-nos a sermos a tua resposta para essa cidade. E abençoa esta cidade com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão, com a tua bondade, com a tua bênção. E ajuda-nos a engajarmos-nos e a sermos agentes teus, tanto que o ano que vem, nesse mesmo dia, possamos estar celebrando e te agradecendo por uma cidade melhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.